Apenas resumindo algumas informações que a gente já obteve nas aulas anteriores, eu tenho aqui o estimador da inclinação da reta de regressão. Aqui, nessa segunda parte, o estimador do intercepto. Se nós substituirmos os dados, nós vamos obter estimativas. Nós sabemos que esses estimadores são não viesados, ou seja, em média eles acertam o alvo, de modo que o valor esperado do beta 2 chapéu é exatamente beta 2 e o valor esperado do beta 1 chapéu é exatamente beta 1. Aqui em azul, vocês podem ver as expressões das variâncias de cada um desses estimadores. Se nós substituirmos os dados, nós vamos ter as variâncias das estimativas, ou seja, o grau de dispersão dessas variáveis aleatórias. Percebam que na expressão das variâncias, o sigma ele é desconhecido a princípio, de modo que nós podemos estimar esse sigma usando essa expressão que depende da soma dos quadrados dos resíduos. Substitui os dados, já temos as estimativas dos betas, o tamanho da amostra menos 2 aparece no denominador porque nós perdemos 2 graus de liberdade. A nossa discussão agora é sobre a obtenção de estimativas intervalares para esses betas. Nós temos a estimativa pontual e agora nós vamos encontrar estimativas intervalares com um grau de cobertura. Ou seja, eu vou dizer que o verdadeiro beta está ali naquele intervalo de confiança com uma probabilidade de 95%. De modo que se nós fizermos 100 vezes essa estimação, nós vamos obter o valor verdadeiro do beta 95% das vezes dentro desses intervalos. Para a gente chegar nesses intervalos de confiança, nós vamos assumir a normalidade dos erros, de modo que os betas estimados terão distribuição normal. Dado que os erros têm distribuição normal, nós podemos garantir que o beta 1 chapéu terá distribuição. Este símbolo é o símbolo de tem distribuição normal com média beta 1 e variância exatamente aquela expressão que está aqui. Variância de beta 1 chapéu. Também nós podemos garantir que o beta 2 chapéu tem distribuição normal com média beta 2 e variância exatamente a expressão da variância de beta 2 chapéu, que é o que vocês estão vendo aqui. Essas duas informações são garantidas em virtude da nossa suposição de que os erros têm distribuição normal com média zero, que nós já vimos antes isso, e variância sigma ao quadrado. Essa informação implica essas duas outras. Então, dado que os erros são normais, que é a nossa última suposição que a gente discutiu na primeira aula, os betas terão distribuição normal. Visto isso, nós podemos padronizar essas variáveis, construindo a variável padronizada. Beta 1 chapéu menos a sua média e dividido pelo desvio padrão de beta 1 chapéu, que é a raiz da variância. Então, essa nova variável padronizada agora terá uma distribuição normal com média 0 e variância 1, ou seja, variância unitária, normal 0, 1, normal padrão.
A mesma coisa nós podemos fazer para o beta 2 chapéu, de modo que a variável aleatória beta 2 chapéu padronizada também terá distribuição normal padrão. Nós assumimos que os erros são normais, com média zero e variância conhecida sigma ao quadrado. Isso implicou na distribuição dos betas ser normal, com média exatamente o valor esperado de cada um deles. Eles são estimadores não viesados. E ao padronizar as variáveis, nós conseguimos uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Observe também um detalhe, que nós estamos assumindo que conhecemos a variância dos erros. Eu coloquei a expressão aqui do estimador de mínimos quadrados dessa variância, mas até agora nós não o utilizamos. Quando nós não conhecemos a dispersão dos erros, ou seja, o sigma 2 é desconhecido, nós precisamos estimá-lo por essa expressão aí, que depende da soma dos quadrados dos resíduos do modelo. Ok? De modo que, se ele for desconhecido, se esse padrão de dispersão for desconhecido, essa variável aleatória padronizada, ela não vai ter distribuição normal padrão exata. Ok? Ela vai ter uma distribuição t-student. Mas por enquanto vamos discutir primeiro o caso em que a distribuição é normal. Um fato a ser observado é que a distribuição t-student, quando os graus de liberdade aumentam, ela tende a ser uma distribuição normal. Então vamos ao primeiro caso. O sigma ao quadrado é conhecido. Nós assumimos normalidade dos erros. Consequentemente, beta i, eu vou indexar agora para beta i, isso pode ser 1 ou 2, beta i chapéu menos a média de beta i chapéu dividido pela raiz da variância de beta i chapéu terá distribuição normal 0,1, de modo que a distribuição normal, ela é uma curva simétrica em forma de sino, tá? E nós podemos aqui estabelecer os quantis da distribuição normal, de modo que, se nós quisermos uma área de 95% à esquerda, essa probabilidade seria a área abaixo da curva, delimitada de menos infinito até o quantio 95% da distribuição. Então, se essa área aqui fosse, por exemplo, 95%, sobrariam 5 na região restante para completar 100%. De modo que este elemento aqui que eu estou destacando é o quantio 95% da distribuição normal. Vamos considerar o normal padrão, de modo que a média dela aqui seja 0 e a dispersão seja unitária. Então nós podemos usar, nós sabemos que essa variável aleatória segue esse padrão aqui. E nós vamos poder usar os quantis da normal para construir esse intervalo de confiança. A construção é feita de forma probabilística. A probabilidade, certo, dessa variável aleatória se situar entre um quantio crítico negativo
e um quantio crítico positivo, ela tem que ser uma probabilidade grande, que eu vou chamar de 1 menos alfa, onde alfa é exatamente um número pequeno, que vai caracterizar a probabilidade de que o valor não esteja nesse intervalo. A gente quer que esse alfa seja pequeno. Por exemplo, 5% vai implicar um menos alfa de 95%. Partindo desta equação, que diz que a probabilidade desta variável aleatória, que tem distribuição normal, está entre um extremo inferior e um extremo superior, e aqui nós escolhemos isso de forma simétrica, devido ao fato de que a distribuição normal ela tem esse padrão de simetria, o quantio ZC aqui, ele, se nós trocarmos o sinal, ele estará aqui menos ZC. De modo que esta área que está aqui no meio da distribuição será de 1 menos alfa. E aqui nós garantimos que a nossa variável aleatória ela está exatamente neste intervalo, com probabilidade 1 menos alfa. Se aqui no meio nós temos 1 menos alfa de probabilidade, no restante devemos ter alfa. Só que aí esse alfa fica dividido nas duas caudas, metade para um lado e a outra metade para o outro lado. Então teremos alfa sobre 2 aqui e alfa sobre 2 aqui. De tal maneira que a variável aleatória tendo distribuição normal, nós estamos construindo, certo, um intervalo de confiança, garantindo que essa variável ela não vai passar desse quantio ZC, nem vai passar desse quantio menos ZC, que são simétricos pela formulação da distribuição. A distribuição normal ela é simétrica por natureza, em torno do zero, porque a distribuição é normal padrão. Partindo dessa probabilidade, através de algumas manipulações algébricas, é só fazer a construção algébrica de forma a manipular aqui essas inequações, nós vamos poder reescrever essa probabilidade dessa segunda forma, onde garantimos que a probabilidade de que o verdadeiro beta-i esteja entre o beta-i estimado menos o ZC vezes a raiz da variância do beta-i chapéu e beta-i chapéu mais o ZC vezes a variância, a raiz da variância do beta-i chapéu, garantimos que essa probabilidade é 1 menos alfa. Percebam que com probabilidade 1 menos alfa, o verdadeiro beta-i está entre o beta-i estimado menos alguma coisa e o beta-i estimado mais alguma coisa. Então, nós construímos uma margem de erro. Essa margem de erro depende da variabilidade do beta-i chapéu. Então, sempre a construção intervalar vai focar numa estimativa pontual, mais ou menos alguma multiplicidade do desvio padrão dessa estimativa, que nesse caso a multiplicidade se dará a depender deste quantio ZC, que no nosso caso ZC é um quantio que carrega uma área à esquerda dele de 1 menos alfa mais alfa sobre 2. Perceba que a área à esquerda do quantio ZC é exatamente 1 menos alfa mais alfa sobre 2. Essa conta aqui vai dar
1 menos alfa sobre 2. Então, se o alfa for de 5%, o quantio ZC a ser escolhido da distribuição normal para construir um intervalo de confiança para o beta com grau de cobertura de 95% será o quantio 97,75% da distribuição normal padrão. Então, nós vamos usar o ZC igual ao quantio que carrega uma área à esquerda da distribuição normal de exatamente 97,5%. Está aí a fórmula do intervalo de confiança para o beta-i com grau de cobertura de 95%, quando o alfa é de 5%, o menos alfa é 95%. Então nós temos o intervalo de confiança para o beta-i com grau de cobertura 1 menos alfa, que será exatamente o que você estima, ou seja, pontualmente, a estimativa pontual, mais ou menos um quantio da normal vezes o desvio padrão dessa estimativa. Esse quantio da normal vai depender do alfa que você escolher. No nosso caso, se o alfa for de 5%, 1 menos alfa será de 95%, o grau de cobertura será de 95%, o quantio da normal a ser utilizado será então o quantio 97,5% da distribuição normal, porque, como vocês viram, do ZC para a esquerda, nós carregaremos uma área de 1 menos alfa mais alfa sobre 2, que é 1 menos alfa sobre 2. Com alfa igual a 5%, 1 menos alfa sobre 2 será 97,5%. Então, o ZC será o quantio 97,5% da distribuição normal. Em geral, ele será o quantio 1 menos alfa sobre 2 da distribuição normal padrão. Quando o sigma ao quadrado é desconhecido, ele será estimado pela soma dos quadrados dos resíduos dividido por n-2. No caso aqui, a regressão com 2 parâmetros, nós vamos usar n-2 nesse denominador. Se tivesse mais parâmetros, teria que perder mais grau de verdade. Então, com sigma desconhecido, nós conseguimos estimar o sigma ao quadrado por essa expressão da soma dos quadrados dos resíduos. E aí, o que vai mudar? O que muda é que essa variável padronizada, apenas lembrando que a média de beta-i continua, a média de beta-i chapéu continua sendo beta-i, então essa variável padronizada não vai ter mais distribuição normal. A distribuição exata dela será a distribuição T de student com n-2 graus de liberdade. A fim de comparar a distribuição T de student com a distribuição normal, vamos só prestar atenção aqui nesse detalhe. A distribuição normal, ela é uma curva mais suave nas pontas, de modo que ela encosta mais rapidamente no eixo X. Já a distribuição T, ela vai tender a dar mais probabilidade a eventos nas caudas, na parte mais extrema da distribuição, valores mais altos ou
mais baixos. Então, de modo que a curva T, nessa região de cauda, ela sempre fica um pouquinho acima da normal. E quando o número de graus de liberdade dela aumenta muito, é tão grande quanto se queira, vai aumentando, essas curvas elas tendem a ser a mesma curva. Então, a T tende a normal quando o número de graus de liberdade aumenta indefinidamente. Dito isso, eu posso garantir aqui a vocês que o quantio da distribuição T, ao mesmo grau de confiabilidade, no nosso caso aqui escolhendo o alfa igual a 5%, o quantio seria o quantio 97,5%, de modo que o quantio da T vai ficar um pouquinho à direita do quantio da normal. Então, isso é devido ao quê? À presença de mais incerteza. Se tem mais incerteza, a gente vai ter que aumentar essa banda para poder garantir a mesma confiabilidade. Então, no caso da variância ser desconhecida, que é o caso mais comum, usaremos a distribuição t-student e pegaremos o quantio da T ao invés do quantio da normal. Essa é a única coisa que vai mudar. Observe a expressão do intervalo de confiança e o mesmo raciocínio que nós aplicamos para o caso com sigma conhecido também se aplica aqui. Então, o intervalo de confiança para o beta-i ao nível de confiabilidade 1 menos alfa será o lado inferior será exatamente a estimativa de mínimos quadrados menos o quantio da T vezes a raiz da variância estimada. Agora nós vamos estimar essa variância porque nós podemos substituir o sigma por sigma chapéu nessa expressão da variância beta-i chapéu. E o lado direito vai ser a estimativa pontual mais o quantio da T vezes o desvio padrão dessa estimativa de mínimos quadrados. E aí nós precisamos colocar o chapéu porque nós estamos usando o sigma chapéu ao invés do sigma. Vale aqui atentar para este detalhe, que quando o sigma é desconhecido, nós precisamos estimar o sigma através da soma dos quadrados dos resíduos e substituir esse sigma chapéu na expressão das variâncias desses betas estimados. Essas expressões foram mostradas inicialmente. Então vocês têm que substituir esse sigma chapéu lá na expressão dessa variância, de modo que aqui o que aparece são as estimativas dos desvio padrão do estimador beta-i chapéu. O detalhe aqui é que essa estimativa precisou ser feita porque nós não conhecíamos o sigma e isso abriu mais o intervalo de confiança, de modo que o quantio da T ele vai ficar um pouquinho mais à direita do quantio da Z, que é o normal. Aqui está o menos CC e o menos TC. Perceba que quando a distribuição T é considerada, nós precisamos alargar um pouco mais esse intervalo devido à presença de uma incerteza maior dada pelo desconhecimento do sigma ao quadrado.